A paz do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Você que vai entrando, compartilhe, divulgue, vá chamando os crentes, porque o Senhor, nosso Deus e Pai, vai falar conosco. Amém? Mais uma vez, estamos meditando na palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias. E mais uma vez, vamos compartilhar e ver o que é que Deus tem para falar conosco. Amém? Vamos orar? Pai Santíssimo e amado, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, entrega minha vida, Senhor, para que o Senhor venha abrir a porta da palavra, para compreendermos o que Tu tens, Senhor, para falar conosco. Ajuda-nos, fala com a Tua igreja, vai salvando vidas para o Teu reino, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos ajude, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Ô glória! Livro do profeta Jeremias. Estamos no capítulo 10, falando do versículo 6 ao 13, não é? Que Deus é o nosso El Rai, o Deus vivo. E esse Deus vivo, Ele está contigo, te ajudando, te beneficiando, aleluia, te favorecendo. Jeremias, capítulo de número 10, versículo 14 em diante. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque as imagens que funde são mentira, e não há espírito nelas. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Não é semelhante a estes, a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Esses dois versículos aqui, do 14 ao 16, dá para a gente já mastigar um pouco com a ajuda do Espírito Santo. Jeremias estava falando de Deus e a respeito da idolatria, a respeito dos ídolos, glorificando o Senhor, que é glorioso, e neutralizando toda idolatria e as imagens de escultura, não é? Que o povo venerava, e principalmente Judá, que estava venerando. E ele continua, porque a gente deu uma pausa, e aqui ele continua, do versículo 6 ao 13, fala da grandeza do Senhor, e do 14 ele continua a estupidez dos idólatras. Veja que os idólatras são estúpidos, não só que venera imagem de escultura, mas como auto-idolatra, idolatra marido, idolatra esposa, filho, carro, tudo que se vê, né? Tudo que se vê é idolatria, e aquilo também que não se vê, porque tem pessoas que adoram até demônios, são subordinadas a Satanás, os satanistas, e tudo isso é estupidez diante de Deus. Jeremias diz: todo homem se embruteceu, ficou bruto, e fala que dos ídolos são obras da mão de homens, madeiro cortador por um machado, chapeado com prata e com ouro, preso para evitar que caia, porque os ídolos são prendidos, né? Não podem se mover, não podem falar, precisam ser carregados pelo homem, não podem fazer o bem nem o mal, imagens entalhadas e fundidas, não têm fôlego de vida, são vaidade, uma obra de muitos enganos. Tudo isso aqui é uma lista de 12 fatos a respeito dos ídolos, que infelizmente nós estamos em um contexto que as pessoas são devotas, né, de imagens de esculturas, e diante de Deus elas são reprovadas por viver nessa idolatria. E o Senhor, ele condena, ele reprova nitidamente, viu? E ficaram brutos, estúpidos, e não tem ciência, não tem conhecimento, não é? Não tem sabedoria, envergonha-se, ficam constrangidos, porque a vergonha é se constranger, ficam tímidos, ficam embaraçados. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura. Ele trabalhou, pensou, suou, não é? Investiu tempo, investiu muitos momentos para modelar a imagem. E quando ele faz isso, aí Deus diz:
envergonha-se. Por que eles vão ficar envergonhados? Por quê? Porque as imagens que funde são mentira, não são verdade. Quem é a verdade? Versículo 10, Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Jesus confirmou isso em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E as imagens de escultura, Deus diz, são mentira. Por isso que eles ficam confundidos. E não há espírito nelas. Não tem espírito numa imagem de escultura que serve de inspiração para louvor, né? Para culto, para adoração, veneração. Influencia a vida espiritual, social, familiar, conjugal, social, financeira, profissional, intelectual, educacional. Os ídolos vão influenciando tudo isso, mas Deus diz que o fundidor delas fica envergonhado, porque elas são uma mentira. Não existe espírito nela, não tem fogo, não tem espírito, tem nada. E eles confiam nisso. Vaidade são. E a palavra vaidade, ela fala daquilo que é vão, que é passageiro, que passa, que vai. Então, vaidade são obra de enganos. Por que o engano? Porque o diabo está operando nesse engano. Que o diabo, a palavra diabo quer dizer enganador, não é? Covarde, traiçoeiro. Ele é enganador. Então, obra de enganos. Isso é um trabalho do espírito do diabo, que é um enganador. Glória ao nome de Jesus. E aqui Deus diz que são obras, trabalhos do engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. No tempo que Deus estabeleceu para abater, destruir, eles iriam o quê? Perecer. Seriam destruídos, aniquilados, porque ele não tem poder para proteger. O próprio Deus disse aqui no versículo 5, na parte B, pois não podem fazer o mal, tampouco têm poder de fazer o bem. Então, no tempo da visitação de Jeová, os ídolos, seriam destruídos, iriam perecer, provando que quem confiasse neles ia também ser envergonhados. Mas Baal, eu não confio em ti, Baalzinho. Astarote, por que não me protegeste? Não é? Azerá, por que não me protegeste? Milcom, Camus, Tamuz e tantos outros ídolos que o povo de Israel estava venerando. Por que não me protegeste? Aleluia! E aí Deus se revela como o único Deus verdadeiro, vivo e protetor daqueles que o creem, que obedecem, né? Que o temem. E aqui Israel ficaria totalmente embaraçado, confundido, junto com os outros idólatras. Na visitação de Jeová, os ídolos seriam destruídos. E uma palavra tremenda aqui no versículo 11, o Senhor diz, os deuses que não fizeram os céus, olha aí, que não fazem nada, e a terra desapareceram da terra e de debaixo deste céu. Isso é uma promessa absoluta de toda a religião idólatra. Deus vai varrer da terra. Não ficará uma. Só vai ficar, irmãos, só aqueles que são fiéis ao Senhor. E aqui é um alerta para todos nós ficarmos firmes na fé, porque nós veremos todos esses serem destruídos pelo Todo-Poderoso. Aleluia. No versículo 16... não é semelhante a estes, a porção de Jacó. Olha o título do Senhor. Ele é a porção de Jacó. Aleluia. E, Judá estava como prata rejeitada, não é? O Senhor rejeitou e chamou aquele povo de prata rejeitada. Em Jeremias capítulo 6, versículo 30, serão chamados de prata refugada ou prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. E assim é o título dos ímpios, chamados de prata rejeitada. E aqui Jeremias diz, não é semelhante a estes, não é parecido, não é comparável à porção de Jacó. Deus é a porção de Jacó, a porção do povo de Israel. Deus é a porção da igreja. E ele não é semelhante às imagens de escultura que recebe veneração, como eu falei, né? Recebe dança, recebe festa, recebe música, recebe crianças como sacrifício, recebe oferendas como outras divindades, né? De algumas religiões, recebe farofa, recebe cachaça, recebe sangue de bode, recebe sangue de animal, de galinha, de galo, não é? Recebe ali oferendas, recebe rosa, recebe velas,
recebe tudo que eles pedem e os seus discípulos e os seus fiéis devotos, eles lhe entregam. E outras religiões que as pessoas são devotas entregam tudo isso. Mas Deus não é semelhante a eles. Nem tão pouco, nem perto, nem de longe, não é? Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Menos do pecado, né? Como eu falei. Ele é o Criador. E esses ídolos não fazem nada. O próprio Deus declara que Ele não fizer o céu. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. No versículo 11 ainda. Os deuses, supostamente deuses, né? Que não fizeram os céus e a terra, desapareceram da terra e de debaixo deste céu. Então Deus não é semelhante, porque esse título de deuses que as imagens de escultura recebiam, que era a representação dos seres divinos, por trás quem é que estava atuando? Os demônios. Veja aí 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, no versículo 20, 1 Coríntios 10, 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Por isso que eles sacrificavam aos demônios. Os demônios mentiam, né? Porque faz parte com Satanás, mentiam, iludiam, ludibriavam, colocavam na mente das pessoas que aquelas imagens de escultura eram divinas e recebia o quê? Adoração indireta. O diabo é muito esperto, ele fica por trás dos bastidores, fingindo que ele não existe na mente das pessoas, para as pessoas divinizar ele, adorar ele, não é? Ele colocando um ídolo, colocando um cantor, uma cantora, dinheiro, colocando um ator, uma atriz, colocando um carro, uma moto, colocando o pai, a mãe, ou seja, tudo que o diabo conseguir colocar na mente da pessoa como adoração, ele vai conseguir, e por trás ele estará recebendo toda exaltação. Ele coloca cantores para cantar músicas para ele, e os cantores nem imaginam que estão adorando o diabo, coloca a melodia, coloca produtor, enfim, faz o espetáculo, e ele que está sendo ovacionado. E quando a igreja anuncia isso, o povo não acredita, não é? Não acredita, porque o diabo conseguiu já, no poder da persuasão dele, convencer que ele não existe na mente dos desviados, na mente dos ímpios. Mas aqueles que adoram, o Senhor garante que estão adorando o quê? Estão adorando demônios, irmãos. Estão adorando capeta, estão adorando capiroto, estão se prostrando ao diabo. Levítico capítulo 17, versículo 7. Nunca mais sacrificarão seus filhos aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações, que era a lei que Deus estabeleceu para Israel, que vale para a igreja, né? Mas Israel estava entregando seus filhos para serem consagrados aos ídolos, o que Deus nunca ordenou. Nunca. O que Deus ordenou foi o quê? Que eles guardassem os mandamentos do Senhor. Veja aqui que o Senhor diz no capítulo 7, versículo 22, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aí Deus diz, mas eles não ouviram. E eles sacrificavam, entregavam crianças também para os ídolos, como Moloque, que recebia a criança, né, cabeça de boi ali, e recebia sacrifício humano. E no vale de Inom, eu esqueci até de falar no outro áudio, no capítulo 7, onde diz aqui, olha, o versículo 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante os meus olhos, diz o Senhor. Puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei.
nem me subiu ao coração. Justamente o que Deus falou em Levítico 17. Nunca ordenou. E o vale de Inom era o lixão, o aterro sanitário. E esse vale, a palavra grega, a palavra Guiena, não é? Ou Giena, faz uma alusão ali ao lago de fogo que Deus preparou para castigar todos os ímpios, castigar todos os adversários. A palavra Giena, e preparado, né, como lago de fogo para Satanás e seus demônios, seus anjos, e para a morte, o anticristo, falso profeta, e para todos aqueles que negaram a Jesus. E aqui eles levavam justamente para esse vale que Moloque ficava ali e era cultuado, celebrado, e a bandeja que ele tinha na mão, as crianças eram oferecidas para Moloque, e Moloque recebia toda essa devoção. Deus se irou, Deus se indignou, porque o mandamento de Deus não era para eles fazerem isso. E o destino era o que? Era a morte para essas pessoas que praticavam esse crime de infanticídio. Por isso que Deus abominou naquele vale de Inom, ou Rinom, ou Guiena, Geena, não é? Que é uma alusão aí que Jesus ensina sobre o lixão, né? Que Israel colocava ali fogo e queimava o fogo queimava aqueles lixos e não parava de queimar, e o Senhor que vai ser o diabo vai ser lançado para lá, para o lago de fogo, sério. E aqui, o Senhor Jeremias diz que Deus não é, a porção de Jacó não é semelhante aos ídolos, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Coisa linda, um título para Israel. O Senhor dos exércitos é seu nome, Jeová Tsabaô. Ele é o Senhor das forças armadas, das forças bélicas. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais e terrenos. É Ele quem manda. Olha que diferença. Veja que na destruição de Judá pela Babilônia, porque os ídolos não protegeram os judeus? Aí Deus mostrou que não protege coisa nenhuma, não é? Aqueles que confiam nessas religiões, aqueles que confiam nesses gurus, nesses guias espirituais, ficarão envergonhados, como o próprio Senhor diz, porque não protege, porque não livra coisa nenhuma. Quem livra é o Senhor. Salmo 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória ao nome do Senhor. E Atos 4:12, Pedro e João diz que abaixo do céu não há outro nome dado para que haja salvação. Não tem outro nome para a gente clamar, para a gente chamar, que só em Cristo Jesus encontramos a salvação. 1 Timóteo 2:5, Paulo diz que não tem outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, porque há um só Deus, não existe deuses, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção, preço de resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Oh glória! Jesus, só Jesus, e não tem outro mediador que fique no meio, não é? Entre Deus e nós, só Jesus. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Buda, não tem Maomé, não tem ninguém, irmãos, a não ser Jesus, que está à destra do Pai, nas alturas, intercedendo por nós. Aleluia! Então Deus não se compara às imagens de escultura. Ele é incomparável, porque Deus tem boca e Deus fala, viu? Deus tem olhos e Deus enxerga. Deus tem mãos e Deus apalpa. Deus tem pernas e anda. Deus tem ouvido e escuta, viu? Aleluia! Oh, glória a Deus! Os olhos dele, em Provérbios 15:3, estão em todos os lugares, né? Contemplando os maus e os bons. Ele anda sobre a face da terra. Oh, glória a Deus! Ele senta no querubim e é visto voando nas asas do vento. Esse Deus é grande, é forte, é poderoso. Então ele é incomparável à imagem de escultura. Não tem como comparar. Isso é coisa de Satanás, para tentar roubar a glória exclusiva de Deus e colocar a glória em imagem de escultura. Aí quando vem raio, trovão, terremoto, vem um abalo na terra, um abalo nas cidades,
o abalo nessas devoções, porque o ídolo não protegeu. Se tornou imune, se tornou impotente diante do verdadeiro Deus. E agora? E agora que o diabo caiu por terra e foi o quê? Desmascarado. Por isso que o Senhor vai desmascarar inúmeros idólatras, viu? Vai desmascarar inúmeros, desde esses religiosos, como aquele que idolatra cantor, ator, atriz, comércio, dinheiro, não é? Manda o dinheiro que se tornou um Deus. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de toda espécie de mal. E por essa cobiça, muitos se desviaram da fé. Vai confiar no dinheiro, vê se a fortuna que tem livra do coronavírus, do novo coronavírus. Veja Gugu, sei quantos milhões de reais, caiu do solto, bateu com a cabeça, morreu. A fortuna não livrou Gugu, não livrou Gugu Liberato. Não tem riqueza, irmãos, não tem. Veja o que diz o Salmo 49, aleluia, para confirmar o que eu estou lhe dizendo. O Salmo 40, o Salmo 49, e o verso 20. Vou ler o verso 16 ao 20. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer não levará nada consigo, nem sua glória o acompanhará. Embora na sua vida ele se considere feliz, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irá para a geração de seus pais, ele nunca verá luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O que adianta? Tanto louvor, tanto elogio, tanta bajulação, tanta honra, mas quando a morte chega, ele morre sem entendimento, feito um animal. Morre, olha. Por isso, quando você vê, sempre vejo um animal na rua, aí vem essa palavra, né? Que assim é alguém que está em honra, vai morrer igual esse animal, que não tem entendimento. Em Lucas capítulo 12, Jesus fala de um rico tolo, que Deus disse que ia cobrar a vida dele naquele mesmo dia. E o que é que ele tinha, né? Para quem seria? Lucas capítulo 12, versículo 16. Então propôs-lhes uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos? Então disse: farei isto, derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, sano, estúpido, idiota, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nesse dia de sexta-feira, quantas almas Deus não vai cobrar, hein? Louco, imbecil, idiota. Você está juntando tantas coisas, tantas riquezas. Hoje a tua alma vai ser ceifada, tua vida vai ser tirada. E o que tu tens para quantos hoje, sexta-feira, hein? Aleluia! Será morto de ataque fulminante, não é? Será morto de coronavírus, será morto por bala perdida, sei lá, tragédias, catástrofes. Lembra de Brumadinho, a tragédia? Quantos ricos não viviam ali? Como tinha a paisagem maravilhosa. E quando o mar de lama chegou como um tsunami, engolindo tudo, e naquele mesmo dia eles pereceram. E a riqueza material, tudo por debaixo da lama. E ainda tem corpos que não foram achados, irmãos. É assim que Jesus diz para esses estúpidos que são ricos para si mesmos, que são pobres e miseráveis diante de Deus. Como um rico, né? Em Lucas 16 aqui, o rico Lázaro, o rico era vivendo esplendidamente e desprezava o mendigo que queria comer a migalha, o pó, o farelo que caía da mesa dele e o miserável não dava. A morte veio, levou Lázaro crente, foi para o seio de Abraão. E o rico morreu. E foi para onde? Inferno. E lá ele queria um pouco, né? O dedo que Lázaro molhasse na água para molhar a boca dele. Queria uma migalha também de água. E Abraão disse o quê? Não, filho, na vida tu tivesse muitos bens. E esse aqui só teve males. Hoje ele é consolado e tu é atormentado. E tem um grande abismo
entre nós, de modo que tu não pode subir, nem ele pode descer. Morreu, já era. Só o juízo agora, conforme Hebreus 9, 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Jesus ensina que onde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro, crente. Aleluia. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Veja aí Mateus capítulo 6, e o versículo 19. Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Teu coração está onde, crente? Está nos tesouros da terra? Então vai ter traça, ferrugem e ladrão para roubar. Mas se o teu coração está nos tesouros do céu, não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão que vá roubar os tesouros, né? As dádivas de Deus que são conservadas para nós. Oh, glória ao nome do eterno Deus, o Rei vivo. Aleluia. Então o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, é incomparável. Louvado seja Deus. Versículo 17. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó moradora da fortaleza. Oh, glória a Deus. Isso aqui quer dizer, significa juntar alguns itens necessários para serem levados na mão para o exílio. Os moradores do lugar sitiado, que era Jerusalém, seriam levados cativos e ficariam em grande angústia. Deus disse, ajunta da terra a tua mercadoria, ó moradora da fortaleza, né? Que Jerusalém era fortaleza. Então ajunta na terra, junta aí o que puder. Vai juntando, ó. Tudo que puder levar, porque se vocês serão presos. Olha a confirmação de Deus. Irmãos, existem pecados de que, eu já falei em outros vídeos aqui, meditando no livro de Jeremias, que são irreversíveis. A consequência é irreversível. Deus não ia voltar atrás enquanto esse povo estava com o coração duro. E o que é que esse texto está nos ensinando? Que existem pessoas de coração duro para com Deus, teimosos, não se dorme, acorda, tem 24 horas por dia, mas não dobra o joelho diante do Todo-Poderoso. Mas existe a punição iminente que está vindo ao encontro como Judá veio. Aqui é o alerta, irmãos, para quem assiste, não vacilar, e para aqueles que estão brincando com Deus, dobrar o joelho e pedir logo misericórdia, compaixão, porque Deus aqui não vai voltar atrás, não. Deus disse, falei aos meus servos, meus profetas, madrugando, e eu estava meditando, meu Deus, quantas madrugadas, o Senhor falando com os porta-vozes, né, com os guias do Senhor, os profetas, para levar a mensagem, Deus dando esperança, Deus dando tempo, e cada tempo que Deus estava dando, o povo desprezava, o povo rejeitava, o povo escanteava a Deus, ignorava a Deus. Tá bom, basta, agora vem a prisão, vem o castigo, para aqueles que seriam presos e para outros que seriam mortos. Então arruma aí a mercadoria, arruma o que tem, porque vocês serão levados para a prisão na Babilônia. É assim que Deus avisa, irmãos. É assim que está acontecendo, onde a igreja está pregando, está anunciando, estão fazendo ouvido de mercador, mas aguarde o que é que Deus vai permitir acontecer, viu? Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez lançarei como se fora com uma funda. Lançarei fora como uma funda. Pum! Desta vez, veja que Deus deu oportunidade, né? Então, desta vez lançarei fora, como se fora com uma funda, os moradores da terra e os angustiarei. Veja, Deus prometeu, vou colocar angústia, aflição, agonia, ansiedade, vou colocar para que venham a senti-lo, aleluia, dizendo, ai de mim, o ai aqui é de juízo, é de dor, pois estou ferido na alma, ferido no corpo, não é? Ferido na sua cidade, porque não tem mais como voltar, tudo destruído, tudo seria destruído. E minha chaga me causa grande dor. Chaga fala de praga, praga fala de sofrimento, angústia, falência, ruína, derrota, não é? Flagelo. Está com grande dor.
E eu havia dito, certamente isto é enfermidade que poderia suportar. Olha o que eles diziam. Pelo juízo de Deus poderiam suportar, mas agora Deus diz, não, vou lançar fora, como se fosse numa funda, colocasse a pedra ali, né? E jogasse para bem longe. Irmãos, tem uma palavra aqui, olha, diz que é Sofonias, que Deus trata Israel como se fosse um lixo, jogando fora. E todas as vezes que eu estou jogando um lixo fora, irmãos, eu lembro só desse versículo. Lembrando que Deus está pegando, cobrando de ímpio e jogando o ímpio fora. Sendo jogado fora e Deus não volta atrás por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados. Eu achei aqui, livro de Sofonias, se não fala a memória, onde o Senhor diz que ele não volta atrás e considera os ímpios como lixo, como esterco. Ele chamou Judá de raça maligna. Pensa que palavra, hein? Pensa que palavra, Deus chamando um povo de raça. Meu Deus do céu, uma raça maligna. Uma espécie de gente diabólica, hein? Em que Deus não quer restaurar, Deus não quer restituir, Deus não quer amenizar o sofrimento que eles teriam pela a vida pecaminosa, né? A vida errada, a vida errante, a vida de negligência, a palavra do Senhor, por desprezo a Deus. E só ganha isso, irmão, só ganha isso. Sofonias capítulo 1, versículo 17. Olha Deus de novo falando aqui da angústia. Veja que ele falou através de Jeremias que ia angustiar Judá, não foi? Aí Deus diz de novo, isso aqui fala do dia dele. Angustiarei os homens, por causa do pecado, né? Que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco. Sua carne será como fezes, irmãos. Fezes. Não brinque não que essa palavra ela é assombrosa. Aqui é no dia do juízo do Senhor, né? No dia que Deus vai castigar, o dia dele, e onde ninguém vai escapar do dia do Todo-Poderoso, o dia exclusivo dele para derramar as suas taças de indignação pelo pecado de toda a raça humana. Aleluia, mas Deus chama os homens ímpios de fezes, de esterco. Aleluia, glória ao nome de Jesus, viu? Isso não brinque não. E eles angustiarei, desta vez vou angustiá-los. Por isso que o Salmo 34, o verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O justo que é justificado pela fé, ele passa por aflição, por ser fiel a Deus. Ele vai sofrer angústia, né? Agonias, ansiedades. Vai porque ele é verdadeiro, ele é honesto. Tem o Espírito Santo de Deus, é separado das abominações e as profanações do diabo. E ele vai sofrer aflição por isso. Vai sofrer. Às vezes estará só, não vai ter nenhuma amizade, que é amizade falsa. Deus vai deixar. E Deus liberta dessas aflições. Deus tira da prisão de aflição. Você está aflito, crente. Deus é poderoso para te livrar. Você no mundo, Jesus disse, João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no meio da aflição, o Senhor diz para a gente ter bom ânimo. E Ele é poderoso para livrar das aflições. O justo, não é o ímpio, é o justo. Glória. E Ele promete, angustiarei. Por isso que a terra está debaixo de angústia. Porque é Deus, irmãos, que causa a angústia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, muitas pessoas estão em agonia, em transtorno, porque elas estão em pecado, em desobediência. E Deus tome-lhe angústia, né? Como diz Isaías 46:10, o Senhor diz, proveite, né, na fornalha de aflição. E Deus tem fornalha de aflição para quem é rebelde. Segundo Crônicas 15, e o versículo 5 e 6. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Não é assim que estamos vivendo? Gente contra gente, as próprias pessoas roubando seus cidadãos ali, seus companheiros, seus conterrâneos, matando, discutindo, brigando, ofendendo.
Por quê? Vive no pecado, e ali o escritor diz que Deus angustiava a terra, e gente se despedaçava. Não é o que estamos vendo? As pessoas umas às outras se despedaçando, irmãos. Vêm como loucos, como doidos, porque eles desprezam o Senhor Jesus, e Satanás se aproveita dessa brecha e faz aí Deus entrega aos sentimentos perversos. Veja aí Romanos capítulo 1, tome a Bíblia comigo e veja o que a Bíblia ensina, irmãos, que aqui a gente tem que expor a palavra de Deus, o que é que a Bíblia ensina. Deus entrega a esse sentimento perverso aos malignos. Romanos capítulo 1, pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis, são indesculpáveis. Essas pessoas conhecem a palavra de Deus, sabem o que é que Deus é capaz de fazer, sabem que Deus abomina o pecado, mas elas pecam, fazem porque elas gostam dessa bagunça. Então, do céu, a indignação se manifesta, se exterioriza. Deus coloca para fora a raiva dele por conta da transgressão do homem. E essa transgressão a Deus leva a transgressão em leis. Não quer saber de lei, desobedece todo tipo de regra de vida, de conduta, de moral. Por isso que é tanto escândalo no meio político, no meio social, no meio artístico, no meio anônimo. É escândalo. Em Mateus 18, Jesus disse que é certo que vem o escândalo, mas ai do homem que vem o escândalo. Melhor que ele tivesse nascido, arrumasse uma pedra, amarrasse no pescoço e se jogasse no mar. Ai desses que pegam dos pequeninos, Jesus diz, e escandaliza os pequeninos do Senhor. Então eles são indesculpáveis diante de Deus, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram. Por isso que eles vivem nos seus desvaneios, se desvaneceram em seus discursos, e seu coração insensato se obscureceu, sua alma ficou tenebrosa, ficou em trevas, ficou acorrentada, dominada, trancafiada por Satanás, que é o espírito das trevas. Porque eles conheciam Deus, não deram glória nem graças ao Todo-Poderoso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da ave, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Preferiram adorar o homem, adorar o animal, a ave, não é? Os animais de quatro patas, as aves, do que o verdadeiro e glorioso Deus. E olha o destino deles. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, os seus desejos diabólicos, os seus desejos imundos, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Por isso que só recebe rebordosa nos seus próprios corpos, porque Deus entregou a esses sentimentos, esses desejos diabólicos. Pelo que também Deus os entregou, olha. Pois mudar a verdade de Deus em mentira. O que é a verdade de Deus, como ele é verdadeiro, tornou Deus mentiroso. E tudo que é de Deus é mentira. Eles mudaram. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Vocês me desprezam, quer viver nessa imundícia? Então viva, eu entreguei vocês. Vocês estão entregues aos seus próprios sentimentos malignos, de forma tal que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações naturais com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa consoante ao seu erro. E como eles não se importaram de reconhecer Deus, Deus aqui, de novo, os entregou a um sentimento perverso, para praticarem coisas que não convêm. Por isso que eles praticam coisas que não convêm para nós. Não convém. Cheios de toda iniquidade. Não convém para a igreja. Cheio de toda prostituição. Não convém para a igreja. Cheio de malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha o que eles estão cheios. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, irmãos, eles conhecem. Por isso que Deus levantou Jeremias para ajudar que estava desviada dos caminhos do Senhor. E a mensagem é para muitos desviados, que conhecem Deus, sabem quem é o Senhor, e mesmo assim vivem uma vida podre pelo espírito do diabo. Então, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que praticam tais coisas. Não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Essas pessoas fazem tudo isso e aprovam os outros que fazem. É a mesma laia, é o mesmo grupo, é a mesma raça maligna, como Deus chama. Veja, e Deus ficaria de braço cruzado? Olha o capítulo 2. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. As pessoas que julgam, né? Esses que praticam isso, e faz a mesma coisa, então não tem moral para repreender, não. Aí bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então o juízo de Deus vem porque pratica isso. E diante de Deus não tem máscara, não tem advogado, não tem desculpa esfarrapada, porque Deus traz à tona tudo o que eles fazem. Deus traz à tona. Por isso que no juízo do trono branco, os ímpios não vão ter como se desculpar. Não, porque eu não fiz isso, não, porque não sei o que lei, não sei o que, não sei o que lá. Não, vai estar lá, ó, aberto, tudo que fez, será julgado por tudo o que fez, crente. Isso é muito sério, louvado seja Deus. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? E esse juízo é de condenação, porque quem pratica é digno de morte, no versículo 32. Ou desprezas as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Olha Deus sendo bom, dando tempo e oportunidade para que essas pessoas se arrependam. Mas, segundo tua dureza, teu coração impenitente, em tesouras amontoa, junta ira, condenação, indignação, para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará, retribuirá, dará o galardão, cada um segundo suas obras. Obra maligna, lago de fogo. Obra benigna, a vida eterna, né? As mansões celestiais. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, com glória, honra e incorrupção. Deus tem vida eterna se a gente praticar isso. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal. Por isso que Nabucodonosor ia invadir Judá e Deus disse o quê? Angustiarei, porque eles praticavam o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Deus tem honra para lhe dar, para nos dar. Deus tem glória para nos dar. Deus tem paz para nos dar se a gente praticar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto. Mas se a gente praticar o que é o mal, tem tribulação, tem angústia, tem ira, tem indignação da parte dos céus. E ai de nós se vivermos dessa forma, porque nós somos dignos de morte. Por isso que Deus disse que ia angustiar o povo de Judá por tal prática de desobediência, por tal prática de idolatria, né? Por a desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Eles pensavam que não iam doer tanto, né? Certamente isso é enfermidade que poderei suportar. Pensava que poderia suportar, mas no beabá dos céus, né? Quando a cipuada chega, grande é a dor. Eu pensava que eu era forte, eu pensava que eu aguentava isso aqui, eu pensava que meu corpo era sadio, que nada, isso não pega em mim não, o vírus não me derruba, o vírus não me mata. Lona, hoje já foi para a cidade de Pé Junto, já está no paletó de madeira. Quantos não pensam assim ainda, irmãos? Em plena pandemia, quantos acham que não vai acontecer nada com eles, achando que vai suportar, mas Deus diz, angustiarei, para que venham a senti-lo, diz o Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se romperam.
Meus filhos foram-se de mim e já não existem. Não há mais ninguém que estenda a minha tenda, nem que levante minhas cortinas por conta da destruição, né? Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Pastores aqui fala dos líderes espirituais, fala dos sacerdotes, fala dos governadores, não é? do rei, os reis corrompidos, porque Jeremias pregou para 5 reis. Ele estava no período aqui do rei Josias, não é? Então, os reis se tornaram brutos, ignorantes, cabeça dura, teimosos, contendeiros, e não buscaram ao Senhor. Não buscaram, nem por fé, nem pelo profeta, nem pela lei, por nada. Não buscaram. Por isso não prosperaram, não avançaram, não progrediram, não tiveram vitória, não tiveram sucesso. Está aqui, irmãos. Quando a gente não busca a Deus, a gente não cresce, a gente não avança. Como o Senhor disse que o povo só fazia o mal para eles mesmos. E não andaram para frente, só andaram para trás. Glória ao nome de Jesus. Não andaram para frente, ou seja, não progrediram, não prosperaram, não foram avante. Só fizeram isso para a confusão dos seus próprios rostos. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, por desprezar a Deus, vem a falência, vem a ruína, vem o fracasso, vem a derrota, vem todo tipo de mal. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Gado fala da carne, fala do progresso, fala da riqueza, perdeu tudo. Eu vi agora aí o camarada que estava roubando, né? Desde 4 anos já, desde 2016, já estava com 100 milhões de reais. Estelionatário. E ele abriu a boca dizendo na cara do delegado que nunca seria preso. Aí o delegado disse o quê? Diz agora que tu não seria preso por mim? E o delegado, kkkk, rindo. 100 milhões de reais. Tudo roubado, né? E por ele não buscar a Deus, ele não prosperou. Hoje está sendo difamado, né? Humilhado, preso, envergonhado. Por quê? Porque isso foi ilícito, foi diabólico, ele foi induzido pelo diabo. Assim, aqueles que desprezam a Deus. Casamento não prospera, vida pessoal não prospera, a vida educacional não prospera, não é? A vida sentimental não prospera. Arruma um aqui, arruma outro ali, daqui a pouco acaba. Veja os casamentos que se desfazem. Não tem Deus como base, irmãos. E Deus como base é a sua palavra, é obedecer o seu mandamento. Então, quem despreza a Deus não prospera, e todos os seus gados são espalhados. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de dragões. Ou seja, já vem a zoada, olha, a zoada dos inimigos de Judá. Nabucodonosor vem aí para destruir tudo isso. E o pânico, não é? Bem sei, ó Senhor, que não é do homem seus caminhos, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Aqui quando vem a calamidade é que o povo vem entender que Deus é Deus, não é? Quando vem o mal é que o povo entende que Deus é Deus. Mas às vezes é tarde demais, viu? Às vezes é tarde demais. Castiga-me, ó Senhor, me pune, me repreende, não é? Mas com medida. Não me mata não, Senhor, me pune com medida. Não na tua ira, na tua indignação, não é? E a ira de Deus é terrível. Para que não me reduzas a nada. Olha o povo suplicando. Senhor, eu sei que tu castigas. Porque tem gente que diz que Deus não castiga, né? Que Deus é só amor. É porque não lê a Bíblia. Esse Deus castiga, viu? Em Hebreus, no capítulo 12. Veja aí. Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus açoita, Deus tem cinturão para dar uma cinturãozada nos seus filhos desobedientes. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes convinha. Mas este, que é Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção no momento não parece ser de causa de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por ela. Quando Deus vem corrigir, quando Ele vem castigar, não é alegria não para quem recebe castigo não. Você que já foi castigado pelo seu pai, pela sua mãe, você ficava alegre? Ficava nada. Mas o pai e a mãe castigavam como bem queria, como bem entendia. Se voava para lá e para cá, mas não lhe aprumava. Então você está vivo até hoje. Deus vem nos castigar para a gente ser santo. O escritor está dizendo, para participar da santidade. Você está mentindo? Deus vai repreender, vai castigar e vai dizer, eu sou mentiroso? Eu sou o diabo para mentir? Não, Senhor, então não minta, seja verdadeiro que eu sou. E assim o Senhor castiga os filhos desobedientes para eles serem santos, para participar da santidade de Deus. É nítido aqui para a gente compreender. Mas, se está sem a disciplina, Deus considera como um bastardo, um filho ilegítimo. Deus não chama de filho não, irmãos. Eu sou filho de Deus. É filho de Deus? Anda mentindo, chamando palavrão, anda na sensualidade, na pornografia, anda no rancor, na amargura, na idolatria, na avareza, na corrupção. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus, coisa nenhuma, porque não aceita a correção. Judá não aceitava a correção. E Deus disse que esse povo não aceitava a correção. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Em Jeremias 7:28, e lhes dirás, esta é gente que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. É uma geração, irmãos, que não aceita a correção de Deus. Deus não chama de filho, não, é bastardos. Bastardos. E Deus dá uma discipulada boa para poder se orientar. E já que Judá não queria a correção do Senhor por bem, ia receber a correção por mal, viu Nabucodonosor, ímpio castigando a impiedade do povo de Deus. Descansa. Se você fala e a palavra de Deus e o povo não dá ouvidos, Deus sabe como vai castigar desobedientes, viu? Deus sabe como é que vai punir os transgressores para que se voltem ao Senhor e não mandem o diabo, para que não morra, oh glória a Deus, e aprenda a ser obediente ao Todo-Poderoso, irmãos. E eles pediram, Senhor, me castiga, mas me castiga com medida. Não me mata não, Senhor. Na tua ira, para que tu não venha me reduzir a nada. Senhor, devagarinho, não bate com muita força não. Vá devagar, Jeová, vá devagar. Derrama a tua indignação, que é a punição, que é o castigo, sobre as nações. Deus só derrama isso por conta do pecado das outras nações, que não te conhecem. E sobre as gerações que não invocam teu nome. Passa a tua ira para eles que não te conhecem. Olha o dedinho. Como é que Deus vai castigar alguém se esse alguém não conhece ele? Primeiro Deus se revela, não é? É paciente, e cabe àquela pessoa aceitar ou rejeitar. Se aceitar, a graça chega. Se rejeitar, corre o risco da punição do Senhor. Porque devoraram Jacó, devoraram-no, consumaram sua morada. Ele está pedindo que Deus castigue os inimigos de Israel. Verdadeiramente, Deus só iria castigar os inimigos, seria inimigo dos inimigos de Israel, se Israel obedecesse os mandamentos. Está lá em Levítico 26, Deuteronômio 28. Se eles obedecessem, guardassem os mandamentos, estatutos e juízos, Deus prometeu que o inimigo por um caminho viria, mas por 7 iriam fugir, crente. Lembra de Josafá, segundo Crônicas 20? Os amonitas, moabitas, os edomitas vieram pelejar contra o rei. Ele foi buscar a Deus, estava carne e unha, unha e cutícula com Jeová. O que é que Deus fez? Deus disse que a peleja era de Deus, não era de Josafá. E no outro dia Deus fez eles se matarem. Lembra de Gideão, em Juízes capítulo 6, capítulo 7, que Deus pelejou por Israel contra os midianitas. Gideão com os 300 só fizeram cantar pelo Senhor por Gideão. E Deus fez os midianitas se matarem, mas não encostou no fio de cabelo do povo
de Deus. E aqui é o segredo. Se nós andarmos de bem com o Senhor, Deus vai pelejar nossas causas. Se nós estamos em pecado, em desobediência, irmãos, Deus não vai fazer nada por nós. Nem a nossa oração Ele vai responder. Em 1 Pedro diz, no capítulo 3, o marido, né, que agride a esposa, ele nem a oração dele Deus vai atender. Porque ele agride a mulher. E é uma razão da oração, ficar bloqueada, ficar interditada. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com vossa mulher com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então tem que coabitar, viver conjugalmente, com entendimento, dando honra à sua esposa, claro, né? Se não tiver em desobediência, uma Maria barraqueira, né? Uma Maria aí esculhambadora, toda troncha e penada, for uma mulher santa, uma mulher obediente. Mas se o marido tratar ela mal, não dá honra, né? As suas orações, Deus não irá responder, não. Porque tem que dar honra. Veja, até nisso. E o povo ia ser castigado por desobediência. Por isso, irmãos, se a gente viver em desobediência, a punição vem. Mas se ficarmos em obediência, Deus coloca freio na boca dos ignorantes. Deus peleja por nós. Nossos inimigos cairão, vão morrer, serão destruídos, porque não peleja contra nós, peleja contra o nosso Deus. Em Atos, no capítulo 9, Jesus se revelou para Saulo de Tarso, quando estava perseguindo a igreja. E Saulo caiu do cavalo, ficou cego, e o Senhor disse para ele, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Por que tu me persegues? Vê, perseguir a igreja, estava perseguindo o próprio Jesus. E ali, Saulo, no instante, parou, de perseguidor se tornou perseguido, pois ele se converteu, não é? Então aqui a gente finaliza o capítulo 10 com a graça do Senhor, com esse entendimento que Deus dá, para que a gente tome cuidado, vigie. O povo pagou um preço muito grande pela idolatria, e até hoje os idólatras estão sendo confundidos, envergonhados. Os idólatras, irmãos, estão caindo por terra, porque os ídolos não protegem coisa nenhuma, não é? As religiões não protegem ninguém. Quem cuida e protege é esse Deus vivo, não é? El Rai, o Deus vivo, o grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que está vivo, ressurreto, Ele que protege todo aquele que crê nele. Clamando ao Senhor será salvo, diz lá em Romanos capítulo 10. Aquele que invocar o Senhor será salvo, irmãos, aleluia. Mas aqueles que desprezam, a gente acabou de ler, que serão dignos de morte, receberão tribulação, angústia, por desprezar a Deus. Eu falei no vídeo anterior do senhor que foi atropelado, não é? Ele estava atravessando a pista em movimento, eu vi hoje no repórter, ele bateu no motoqueiro e acabou indo por debaixo de um carro e eu soube que aquele idoso faleceu. Veja, irmãos, e o Senhor, Ele vai deixando os sinais, né? Como muitos de Judá seriam mortos, outros seriam levados para o cativeiro, não é? E é estreito, é muito triste, porque em plena pandemia, a palavra do Senhor já foi pregada, muita gente já ouviu o evangelho, mesmo assim despreza, né? Ficam aí, ó, não tem nem forró, quadrilha, palhoção, as pessoas aqui no Nordeste, tá na televisão, fazendo live, curtindo isso, curtindo aquilo. Dia dos namorados, é dia de consagração a Santo Antônio, é dia de idolatria, e veja a palavra, é justamente contra os idólatras. Consagra a Santo Antônio, o santo casamenteiro, e busca Santo Antônio para receber um marido, receber uma esposa. Ô, irmão, e não busca a Deus que revela os corações e arruma casamento, está arranjado pelo Santo Antônio. E depois, irmãos, Santo Antônio não vai proteger quando o marido meter uma bala na cabeça dessa mulher. Santo Antônio vai proteger quando essa mulher doida do juízo meter uma bala no marido, matar o marido matar a mulher, destruir a família. Não foi Santo Antônio, o casamenteiro, que juntou? Por que Santo Antônio não separou? Por que Santo Antônio não protegeu? E assim, Deus garante pela sua palavra que os idólatras ficarão confundidos, envergonhados. Arruma paquera, arruma outro, faz mandinga aqui, mandinga ali, não é? Faz as suas tronchuras ali para saber a resposta dos santos.
vai pegar em bomba diante de Deus, chiando, e ela vai explodir. Mas a igreja, ela tem um Senhor e Salvador, e o seu nome é Jesus, que protege, que cuida, que guia, que orienta. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem para que muitos venham despertar e venham crer nesse Deus vivo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, te agradeço por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra. Abençoa teus filhos e filhas, entra com salvação na vida dos perdidos. Muito obrigado, glorifico o teu nome mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe, crente. Medita aí, vai estudando a palavra. E se Deus permitir, voltaremos na live compartilhando o capítulo 11. E assim vamos degustando, saboreando o que é que o nosso Paizinho Celestial tem para nos falar. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Fique na paz do Senhor e eu espero que o áudio tenha saído até o fim, né? Em nome de Jesus. Amém? Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória, crente. É para lá que nós iremos. E os idólatras vão ficar perdidos, esperando o seu ídolo proteger, né? E o nosso Salvador é aquele que nos resgata. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus assim permitir. Ô glória!